Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade às nossas aulas de história. Então, a gente vai começar hoje a segunda parte de Brasil Colônia e a gente vai estender esse assunto desde o período da Sociedade do Açúcar até a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Ou seja, a gente se estende desde o século XVI até o início do século XIX. E a gente vai ver como é que essa sociedade estava organizada tanto na parte política quanto na parte econômica. Vai ver também algumas relações conflituosas entre os brasileiros e a coroa portuguesa. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver como os ideais iluministas foram importantes para algumas revoltas tanto no século XVIII quanto no século XIX, e como é que isso influenciou a dinâmica política aqui na colônia. Então, vamos lá. Antes, temos que falar da sociedade açucareira, a nossa sociedade, com um pouquinho de pitu. Agora vamos ver um detalhe. Quando a gente fala de economia açucareira, a gente pensa logo que o que deu certo nas capitanias hereditárias aqui no Brasil foram a capitania de Pernambuco, por causa do açúcar, e a capitania de São Vicente, por causa do açúcar e também por causa do tráfico de indígenas. Mas o que é que dava o charme do açúcar? O que é que dava que esse produto fosse tão único assim? Ele era muito raro. Já se conhecia o açúcar na Índia, na Arábia, no atual Irã, Iraque, já se conhecia mais ou menos nessas regiões. Né? A Europa só veio conhecer o açúcar ali perto do Mediterrâneo. E Portugal meio que já conhecia também. E via nesse produto uma iguaria. Quase ninguém tinha, quase ninguém produzia, e ele via isso como uma oportunidade. Agora, como é que você vê essa oportunidade e traz para o Brasil? Ele vai trazer para o Brasil a partir do momento que você identifica várias ilhas e várias colônias, pequenas colônias assim portuguesas, que já trabalhavam com a cana-de-açúcar. Então percebam, antes do açúcar chegar ao Brasil, ilhas como a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores, já produziam a cana-de-açúcar e já produziam esse açúcar e eram exportados para Portugal. Então, eles meio que uniram o útil ao agradável. A gente já tem um produto, a gente já trabalha com esse produto, vamos colocá-lo em larga escala no Brasil. Esse foi um dos motivos que se iniciou a colonização de fato do Brasil a partir de 1530, 1534. O que vai acontecer é outro motivo para que você vai ter uma colonização efetiva do território brasileiro é a grande presença de invasões estrangeiras. Invasões de franceses, invasões de ingleses, invasões de espanhóis, todos eles visando esse grande território brasileiro que estava, em teoria, nas mãos de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Porém, os portugueses, no máximo, colocavam feitorias, é, regiões fortificadas, para extrair o pau-brasil, alguns animais silvestres, algumas plantas e enviar para Portugal. E a Europa conhecer, olha como é lindo, como é paradisíaco o Brasil. Então você vendia a imagem do Brasil como um lugar fantástico, um paraíso na Terra. E isso, durante muito tempo, atraiu a atenção de muita gente, que poderia explorar economicamente essas questões. A França tentou fazer isso, a Espanha tentou também, mas todos foram expulsos. Então, para efetivamente ocupar e colonizar o território, Portugal, primeiro, utilizou das capitanias hereditárias, o sistema de capitanias hereditárias, com os donatários, e esses donatários teriam que povoar e explorar economicamente a terra. E alguns donatários começaram a explorar essa terra a partir da mão de obra a questão da cana-de-açúcar, principalmente Pernambuco e São Vicente. A Bahia também teve um grande destaque, mas só que a Bahia é pouco citada. Mas o que vai garantir a maior, vamos dizer assim, lucratividade da cana-de-açúcar será Pernambuco. São Vicente, como a gente mesmo já comentou, por causa do tráfico de indígenas e também por causa da parte do açúcar.
Então, Pernambuco vai ser a grande estrela lucrativa da coroa em meados do século XVI. Agora, o que vai ocorrer no processo da economia açucareira é o que a gente vai chamar de sistema de plantation. E a gente identifica o sistema de plantation por 4 pilares. Um seria o grande latifúndio. Segundo seria a monocultura. Ou seja, você só iria produzir um tipo de cultura, ou seja, uma produção apenas naquele grande latifúndio. E nesse caso foi o açúcar. Mas a gente também teve outros grandes latifúndios monocultores, como o algodão, o cacau, o café, mais na frente. Agora, outro ponto que faz relação com o plantation é a mão de obra escravizada. Ou seja, você vai ter mão de obra inicialmente indígena e depois você vai ter mão de obra africana. Todas elas relacionadas com esse trabalho braçal e trabalho na moenda da cana, na transformação da cana em garapa, que vai ser transformada também em torrões de açúcar que serão exportados. E a exportação é o nosso último ponto. A exportação é o nosso último ponto que fecha a plantation. Então, pelo sistema de plantation, nós temos, recapitulando, o grande latifúndio, grandes regiões, grandes porções de terra, a monocultura, a presença de apenas uma produção de gênero alimentício, a mão de obra escravizada, tanto indígena quanto africana e principalmente africana, e a exportação. Ou seja, tudo que a colônia produz, ela exporta para a metrópole. O problema é que Portugal era um país com poucos recursos. Era um país que não tinha muito dinheiro, não sabia, não podia muito investir, então era um grande investimento caro. Era um investimento caríssimo você montar um engenho de açúcar aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Então eles tiveram apoio com, com os Países Baixos, especificamente com a Holanda. Essa aliança entre os holandeses e os portugueses foi fundamental para que você pudesse construir os engenhos de açúcar aqui. Você iria, ao mesmo tempo, com o açúcar grosso aqui, o açúcar mascavo, aquele açúcar mais escuro, ele iria ser transportado para Portugal. De Portugal, ele era novamente transportado para a Holanda, onde a Holanda iria refinar esse açúcar e, ao mesmo tempo, distribuir para o resto da Europa. E os lucros e dividendos que iria dar dessa comercialização era dividido entre os dois. Portugal, durante muito tempo, lucrou bastante com isso. Os Países Baixos também lucraram. Ambos estavam saindo ganhando, então era uma grande festa. Então, você vê que o engenho era muito caro. As questões de você manter um engenho também ficavam muito caras. Então, para você manter tudo isso, você precisava de uma população muito forte. E essa população, entre aspas, forte, estava na figura do senhor de engenho. E esse senhor de engenho, muitas vezes, era um fidalgo, uma pessoa muito próxima do donatário. Que esse donatário doaria uma porção de terra, ou umas seis marias, que a gente pode chamar, para esse senhor de engenho, onde ele iria trabalhar na construção desse engenho, que tinha praticamente de tudo. No engenho, ele tentaria ser o mais autossuficiente possível, porque você teria que ter a fazenda de açúcar, você tinha que ter a casa grande onde você iria morar com a sua família, você tinha que ter a senzala para os seus escravos, você tinha que ter os engenhos de açúcar para moer e transportar a cana. Alguns engenhos tinham capelas e outros tinham áreas livres para você produzir uma agricultura de subsistência. Porque pensa assim, naquela época era muito difícil você ter produtos e alimentos frescos. Tudo vinha praticamente de Portugal. Então, era muito mais viável você produzir na sua terra tudo que você fosse comer. Então, você cultivava, por exemplo, tomate, macaxeira, batata, algumas galinhas, alguns porcos, e dali você tirava toda a sua alimentação para a,
a população do engenho. Isso ia desde do pessoal da Casa Grande até o pessoal da senzala. Agora que a gente vê que a gente percebe a estrutura da sociedade dentro desse engenho, essa sociedade açucareira, que é uma sociedade muito patriarcal. É muito voltada para a figura do senhor de engenho. Ele é o que manda e desmanda, ele é o que organiza toda a vida comunitária dentro daquele espaço, dentro daquela realidade. E ao mesmo tempo, ele é que tem que manter as relações comerciais com as pessoas que vivem nos centros, nas regiões mais urbanas, e com os comerciantes portugueses que vão negociar os seus, os seus produtos. A gente aqui trouxe para vocês uma representação do que seria eh, um engenho. Um engenho, a fazenda de engenho, como é que seria? Então vocês percebem que você tem a parte da moenda do engenho, você tem toda a parte do corte da cana, você vê a questão da casa grande, você vê vários animais e vários pessoas livres na região. Então você percebe muito bem como é organizado tudo isso. É, nessa parte agora, a gente vai ver como é que estava organizado a vida dessas pessoas fora dos engenhos. Então a gente percebe que a povoação, ou seja, o povoamento do litoral foi quase todo organizado. Então a gente percebe que várias outras cidades vão sendo criadas. Primeiro vilas, depois outras cidades maiores. E vilas mais afastadas do litoral que tinham função de ser mais voltadas para a agricultura, outras voltadas para manufaturas e também gêneros alimentícios, que iriam ao mesmo tempo abastecer a região local e abastecer as regiões mais urbanizadas, vamos dizer assim. Mas toda a região mais centralizada, vamos dar o exemplo de Olinda, ela tinha uma Câmara Municipal. E nessa Câmara Municipal, só os homens bons poderiam votar, decidir as questões legais sobre o comércio, questões jurídicas, se, por exemplo, um escravo atacasse seu patrão, qual era a devida punição, e isso iria para a Câmara. Se a minha filha não casasse com um determinado senhor e esse senhor me desse um golpe e eu perdesse todo o meu dinheiro, qual seria as providências? Então, existia essas cidades, esses centros administrativos mais localizados no litoral e existiam os pequenos povoados localizados mais no interior do, da cidade. Por exemplo, São Lourenço da Mata seria uma espécie de povoado naquela época e Olinda seria a cidade principal, vamos dizer assim. Dentro disso tudo, a gente percebe que a sociedade do açúcar e toda essa era do açúcar, ela vai se estender de meados do século XVI até início do século XVII, com a participação de Portugal. Só que teve um grande desfecho quando Portugal começou a fazer parte da coroa espanhola, com a que a gente vai chamar de União Ibérica. E essa União Ibérica foi fundamental para romper as relações comerciais que tinham entre portugueses e holandeses. Por um simples motivo: a Espanha e os holandeses tinham um conflito muito antigo. Um conflito que já a gente vai chamar de Guerra dos 80 Anos, que deu origem à independência da Holanda. E a partir dessa independência da Holanda, eles vão tentar fazer o máximo possível se industrializar, vamos dizer assim. Eles mantêm companhia, eles começam a construção de companhias de comércio, eles fazem a urbanização de Amsterdã, eles começam a se estruturar economicamente, administrativamente também, para tomar a dianteira no processo de expansão marítima deles. E isso ocorre a partir de 1621 com a Companhia de Comércio das Índias,
ocidentais e das Índias Orientais. E a primeira tentativa deles de expandir o comércio foi invadir as terras que eram de Portugal, que agora pertenciam à Espanha, e eles viam naquelas terras uma grande vantagem de obter lucros por causa da cana-de-açúcar. Pois bem, a primeira tentativa de invasão ocorreu em Salvador em 1624. E isso foi fundamental para dar um alerta na coroa espanhola naquele momento e que conseguiu expulsar rapidamente os holandeses. Todavia, eles se organizaram melhor, é, trouxeram uma frota muito maior do que em 1624 e invadiram a capitania de Pernambuco, porque era uma capitania teoricamente mais fraca, com pouca vigilância administrativamente. Então, em 1630, os holandeses invadem a capitania de Pernambuco, destroem a cidade de Olinda numa guerra que teve com a população e os senhores de engenho local, e você percebe que esse processo vai se estendendo por todo o litoral. Então você vai ver Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte, depois Alagoas, uma parte de Sergipe, até chegar próximo a Salvador. E isso foi se estendendo por todo o Nordeste. Por isso que a gente diz que o período holandês ele se estende de 1630 a 1654. E entre 1630 e 1635, houve o processo de uma grande expansão e dominação de todo o território que a gente hoje chama de Nordeste. Então, do Maranhão até mais ou menos Sergipe, por ali, era parte da Nova Holanda, das possessões holandesas na América. Aqui a gente percebe que é um quadro da Rua do Bom Jesus com o comércio de escravos. Então você percebe que desde aquela época já existia uma grande quantidade de pessoas escravizadas sendo comercializadas a céu aberto, como se fosse a coisa, como era a coisa mais natural daquele período. O que podemos destacar do governo do período holandês é o governo do Conde Maurício de Nassau, que a partir de Nassau você vai ter uma transformação na dinâmica de ampliar e melhorar os recursos que existiam aqui. Porque o objetivo principal era pegar a colônia que produzia açúcar, que era uma coisa totalmente lucrativa, inovadora e não existia na Europa. Feito. Mas demorava muito tempo para você produzir o açúcar. Por quê? Durante o período de ocupação e expulsão dos brasileiros de Olinda, muitos engenhos foram destruídos. Muitos engenhos da capitania de Pernambuco precisaram ser reconstruídos. Isso demandava dinheiro, demandava mão de obra escrava, demandava várias outras questões que só foram sendo solucionadas a partir do governo de Maurício de Nassau, que ele governa mais ou menos por uns 6, 7 anos, mas esses 6, 7 anos foram bastante significativos, porque Nassau meio que conseguiu reconciliar os produtores, os senhores de engenho que ficaram com seus engenhos danificados, os holandeses que queriam fazer o comércio com a vida comercial deles, uma burguesia comercial muito forte, e também com os senhores de engenho holandeses que assumiram os engenhos que foram abandonados. Então Nassau foi um grande articulador. Então, para isso, Nassau teve que utilizar de várias artimanhas. É, vamos dizer assim, ele perdoou a dívida de alguns senhores de engenho, ele deu maior prazo para eles pagarem essas dívidas também. Ele utilizou da tolerância religiosa, que isso é um fator muito importante, porque o Portugal era católico, estritamente católico. E isso era fundamental na organização social deles. Os holandeses, eles eram protestantes calvinistas. Então, a abertura de uma tolerância religiosa fez com que católicos, protestantes e judeus conseguissem conviver nesse cantinho dos trópicos de uma maneira muito mais respeitosa. Porque quando se fala de dinheiro, o respeito reina nessa situação.
E isso foi muito fundamental. Agora, outra questão que Nassau é muito lembrado é a construção de uma cidade, a cidade de Maurícia, que a gente reconhece como o bairro ali do Recife, e toda a questão de saneamento e urbanização. Isso deu um novo ar à cidade, deu um novo, deu uma nova força à cidade do Recife, porque Olinda estava destruída. Toda a cidade de Olinda foi destruída, todas as pedras dos casarões e das ruas de Olinda foram transferidas para Recife para reconstruir para construir as ruas e pavimentação das ruas de Recife. Então imagine, Olinda foi destruída para que Recife fosse reconstruída e fortalecida. Aqui vemos mais ou menos como é que era a vista da cidade de Maurícia enquanto ela estava sendo reconstruída. E a gente vai ter pela primeira vez a primeira ponte da América Latina que foi Nassau que construiu. Não sei se você sabe da história do boi voador, mas foi durante o período do Nassau que você tem você constrói uma ponte e os impostos foram cobrados dessa ponte para você ver um boi voar sobre essa ponte. O grande problema é que Nassau não agradava mais tanto a Companhia das Índias Ocidentais. Os administradores da companhia não viam que as medidas de Nassau trariam lucros, vamos dizer assim, imediatos. Então deslocaram Nassau, vamos dizer assim, do cargo dele. Ele foi para outra região administrativa dos holandeses. Colocaram uma junta de comerciantes e administradores holandeses para cobrar as dívidas dos senhores de engenho, e isso foi gerando várias insatisfações na elite colonial. Tantas essas insatisfações levaram à nossa insurreição pernambucana, que vai se desdobrar na Batalha de Guararapes e que vai resultar na expulsão dos holandeses em 1654. E acho que é o lema de Jaboatão dos Guararapes, que é aqui nasceu a pátria brasileira, ou a pátria vitoriosa. Porque a partir da Batalha de Guararapes é que você vai ter a criação do mito, que diz que brancos, negros e indígenas, eles se uniram em favor de um inimigo comum, que era o holandês. E a partir dessa união nasce o exército brasileiro e nasce o sentimento de brasilidade. Então a gente diz que a partir da Batalha de Guararapes podemos criar o mito fundador das três raças, vamos dizer assim. Aqui temos um quadro que representa praticamente essa batalha. Vocês veem aqui embaixo a população negra, a população indígena, e mais em cima você vê os holandeses com a bandeirinha vermelha, branca e azul, e os portugueses do outro lado, como eles são representados. Se eu não me engano, esse quadro aqui está no Instituto Arqueológico de Pernambuco, que fica ali perto do Teatro do Parque. Quando essa pandemia passar, a gente pode ir lá ver de perto. Agora vamos falar sobre essas revoltas coloniais. Pensem assim, não foi é, amor, paz e amor 100% durante esse período colonial. Sempre existiram revoltas contra a administração portuguesa ou contra os comerciantes portugueses, ou mesmo contra relações de. Desculpa. Relações de comércio. Relações de que algum grupo está ganhando mais, a gente está ganhando menos. E isso foi constante durante o período colonial. O que a gente pode diferenciar de revoluções nativistas de revoluções separatistas é que as nativistas tinham um caráter muito mais de serem revoltas mais pontuais. Serem revoltas, por exemplo, a revolta de Beckman mesmo teve como consequência a falta de manejo das elites contra o governador o governador do Maranhão. Ou a Guerra dos Mascates, que teve aqui em Pernambuco, que era o conflito entre os comerciantes de Recife
e os senhores de engenho de Olinda, que eles queriam uma disputa política muito forte. Então vocês percebem bastante isso. Do outro lado, a gente percebe, tanto na Guerra dos Emboabas quanto na revolta de Filipe dos Santos, um sentimento é, já voltado na sociedade mineira, por causa do ouro. A Guerra dos Emboabas era muito mais um conflito entre paulistas e portugueses para ver quem é que tinha mais direito a explorar o ouro naquela região. E a revolta de Filipe dos Santos tinha muito mais um caráter de criticar a autoridade do governador e, ao mesmo tempo, a autoridade do rei de Portugal sobre os impostos, sobre as condições de trabalho, as condições de vida da população na região de Vila Rica. E isso foi o suficiente para que, em todos os movimentos, tanto na revolta dos Beckman, tanto na revolta de Filipe dos Santos, a coroa portuguesa ela foi implacável. Ela teve uma grande repressão sobre todos os movimentos. E ela sempre dava vantagem para os portugueses. Isso tem que ficar bem claro. Se você tinha, por exemplo, na Guerra dos Mascates, uma luta entre os senhores de engenho e os portugueses, os comerciantes portugueses, a coroa iria favorecer os comerciantes portugueses. Na Guerra dos Emboabas, entre paulistas e portugueses que foram lá explorar o ouro, a coroa iria tirar vantagem sempre dos portugueses que estavam naquela região. Então percebam, eram revoltas pontuais, eram revoltas muito mais localizadas e foram duramente reprimidas pela coroa portuguesa a favor dos seus. Isso tem que ficar bastante claro. Vai ser diferente do que a gente vai chamar de revoltas separatistas, que seriam a Conjuração Baiana, é, Inconfidência Mineira, Revolução de Pernambucana, que elas, sim, tinham um caráter de ser independentes, construir uma república contra os mandos e desmandos da população da coroa portuguesa. Agora, sobre a cultura colonial, a gente pode destacar que houve sim uma grande miscigenação. Essa miscigenação ocorreu tanto entre portugueses e indígenas, como entre portugueses e africanos, e entre africanos e indígenas. Então a gente diz que o Brasil, entre os séculos 16, 17, 18, 19, existiu um grande caldeirão cultural, onde várias palavras, várias crenças, vários rituais foram sendo é, construídos, reconstruídos e ressignificados. Então a gente vai perceber que a questão da religião indígena vai se misturar com a religião de matriz africana, que vai ter questões muito próximas com os santos católicos, que a gente pode chamar de sincretismo religioso, como uma resistência dos cultos africanos no Brasil. Você iria representar o seu orixá com a representação de um santo católico. Enquanto os católicos faziam as festas para o santo europeu, os negros batiam os seus tambores nos terreiros, batiam os seus tambores nos fundos das senzalas para os seus orixás. Então a gente percebe que o embrião do que a gente vai chamar de cultura afro-brasileira ou mesmo cultura brasileira é identificado a partir desse sincretismo, a partir dessa mistura entre religião, cultura, costumes desses diversos povos. Mas sempre lembrando que nesse momento o que se dava maior destaque era a cultura europeia. Então a gente vai perceber que vai sempre focar muito mais na cultura da festa dos santos, no cortejo dos santos, nos elementos da cultura portuguesa, do que dos elementos da cultura africana ou da cultura indígena. Esses debates são trazidos com muito mais força a partir de 1980, 1990 do século XX. No século XVI, XVII, XVIII, isso praticamente
existia assim como, é uma cultura menor. A cultura maior, a cultura mais forte seria a cultura eh, europeia, a cultura portuguesa, que daria muito maior destaque. Certo, gente? Então, a gente acaba aqui essa primeira parte do vídeo. Vamos dar continuidade daqui a pouco com a segunda parte, que a gente vai tratar mais sobre a crise do antigo regime, a crise do sistema colonial e também a influência do iluminismo em Portugal, no Brasil e também da chegada da família real. Eu quase enrolei aqui. É a chegada da família real ao Brasil, a corte portuguesa no Rio de Janeiro, certo? Até daqui a pouco.